Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar aqui sobre esse 13º episódio da 7ª temporada de Outlander. E antes de qualquer coisa, eu já quero pedir que você deixe aqui nos comentários o que foi que você achou desse episódio. Se você gostou, o que você está achando dessa metade da temporada até agora, comente aqui abaixo. A sua opinião é muito importante, eu quero muito ouvir o que você tem a dizer, não só sobre o episódio, também sobre o episódio, mas também sobre o que você está achando dessa metade da temporada até agora. E eu quero te pedir, gentilmente, que você possa deixar o seu like nesse vídeo, se você gostou desse vídeo, se você gosta dos vídeos aqui do canal. Eu não gosto muito de ficar pedindo like aqui pra vocês, principalmente no início do vídeo, mas eu tô sentindo bastante falta das curtidas de vocês, isso ajuda muito o meu trabalho aqui dentro do YouTube. Então, se você puder deixar o seu like, gentilmente eu venho te pedir, porque isso me ajuda demais. Então, deixa o seu like, comenta bastante, se você puder compartilhar o vídeo também, todas essas coisas me ajudam demais. E eu desde já te agradeço. Bom, e o episódio dessa semana, que é o 13º episódio dessa 7ª temporada da série, foi intitulado Olá, Adeus. E esse foi, sem dúvidas, na minha opinião, tá? Um dos piores episódios de Outlander. E quando eu digo um dos piores episódios de Outlander, eu estou, assim, englobando todas as temporadas mesmo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª temporada. Olhando todas essas temporadas, esse foi um dos episódios que eu menos gostei em todas as temporadas da série. O ritmo do episódio foi lento demais, algumas coisas não fizeram o mínimo sentido pra mim, e por incrível que pareça, Brianna e Roger tiveram os núcleos mais interessantes do episódio. Eu nunca imaginei que eu ia falar uma coisa dessas, gente. Mas, por incrível que pareça, o núcleo dos dois foi o mais interessante desse episódio. E ainda assim, com alguns poréns. E uma das maiores dúvidas de vocês durante toda essa semana foi com relação ao paradeiro, ao desfecho do personagem do Lord John. Afinal de contas, o que aconteceu com ele no final do episódio passado, o que iria acontecer com ele nesse próximo episódio, será que o Lord John morreu? Recebi muitas dúvidas desse tipo e nós tivemos essa resposta no episódio dessa semana. E assim, Lord John não só está morto, como teve que dizer que era outra pessoa nesse episódio, como nós vimos. E convenhamos que o Lord John não seria nem um pouco esperto se ele não fizesse da forma como ele fez, né? Ele entende ali naquele momento que dizer a verdade sobre quem ele realmente é não era uma boa escolha. Ele não sairia dali com vida se ele o fizesse. Então o que ele faz? Ele mente sobre a identidade dele, né? Sobre quem ele era. Ele diz ali que o seu nome era Bertrand Armstrong e a partir de agora o Lord John é um patriota americano, pelo menos por hora. E esse plot aqui é muito interessante, né? Porque logo o Lord John teve que se dizer ser um patriota americano para conseguir sobreviver, porque caso contrário, ele não conseguiria sair dali com vida. E que bom que esse personagem tão querido por nós não morreu, e ao que parece a série vai seguir sim o mesmo rumo do personagem nos livros, então estou muito ansiosa para o que vem a seguir pro Lord John. E aproveitando, já que nós estamos falando aqui de John, vamos falar da outra parcela que envolve ele, o Lord John, né? Que é Claire e Jaime. Bom, e vocês já perceberam que eu sempre gosto de falar de Claire e Jaime no finalzinho da análise do episódio, para que a gente tenha mais tempo para conversar sobre esses personagens, sobre o enredo desses personagens com mais calma, com mais tempo. Mas dessa vez eu decidi que vou fazê-lo logo no início do vídeo mesmo, aqui no meio desse vídeo, na verdade, porque assim, gente, não tem muito para falar de Jaime e Claire desse episódio. Eles não tiveram tanto destaque assim, e o momento que eles tiveram de destaque não me agradou tanto. Eu acredito que do lado daí também tenha sido da mesma forma. Aproveita e comenta aqui o que foi que você achou de Claire e Jaime vivendo na casa de Lord John. Gente, isso pra mim, assim, eu confesso pra vocês que eu tô assim, ó, sem saber o que dizer dessa atitude de Jaime e Claire de continuarem a viver ali na casa do John. Pra mim isso não faz o menor sentido. Inclusive, pior ainda, dormindo ali, né, na cama onde o Lord John e a Claire tiveram ali o polêmico conhecimento carnal. Como assim o Jaime tá dormindo na cama que o Lord John dormiu com a Claire? Não faz o mínimo sentido na minha cabeça. E principalmente a frase que ele fala, né? Que se dane esse quarto, algo do tipo... Gente, James Fraser, tem certeza que é o mesmo James Fraser que nós conhecemos nas outras temporadas anteriormente? Esse tipo de fala não é um tipo de fala que combina com o personagem. Gente, eu detestei esse momento, detestei esse momento. Isso pra mim é totalmente incoerente, eu não consegui engolir, não consegui gostar disso. E
tá ficando difícil. Tá ficando difícil, principalmente em relação ao Jamie, John e Claire, depois de tudo isso que aconteceu. Não pelo John, mas até por Jamie e Claire, que mais uma vez, vocês viram nesse episódio, que tivemos mais um episódio onde a Claire não conta pro Jamie o porquê desse casamento. Eles falam muito sobre esse momento, sobre o conhecimento carnal, que o Jamie não gostou, que o Jamie não consegue perdoar, não consegue superar isso em relação ao John, mas eles não falam sobre as motivações, o que estava em jogo, né? O que estava em risco. Eles não falam sobre isso mais uma vez. Então está ficando decepcionante todo esse enredo aqui desse trio. Inclusive a gente vê ali que a Claire tenta abrir os olhos do Jamie, né, sobre o perdão em relação ao John, mas é completamente em vão. Para ele perdoar a Claire é uma coisa e perdoar o John é outra completamente diferente. Ele não consegue, ele não pode perdoar o ex-amigo por isso. E o que eu percebo nos comentários aqui do vídeo é que muitas pessoas não conseguiram entender exatamente o que foi que despertou toda essa ira, toda essa revolta no Jamie. Que não foi o simples, né, gente? O simples fato do Lord John ter se casado com a Claire. O Jamie não sabe as motivações disso ainda, como eu disse pra vocês, mas não é nem tanto sobre ele ter se casado com a Claire, a questão do conhecimento carnal é algo que incomoda o Jamie, mas a problemática aqui de toda essa revelação, de toda essa cena, que além dos ciúmes, foi a questão, né, que pesa muito mais, foram as palavras do Lord John pro Jamie naquele momento, né? Quando o Lord John disse pro Jamie, nós fizemos amor com você. Esse daqui foi o gatilho que despertou no Jamie toda essa fúria, né? Nós sabemos tudo que o Jamie viveu nas mãos do Randall e com certeza essa frase aqui do John despertou esses sentimentos obscuros e adormecidos no Jamie. Então esse gatilho que essa frase do John despertou no Jamie foi o ápice pro Jamie, né? Foi o que causou toda a fúria, toda a revolta, todo aquele momento que nós vimos e detestamos em relação ao Lord John. Então, bem mais do que o peso do que aconteceu de fato, foram essas palavras do Lord John que deixaram tudo mais difícil pro Jamie. E nós vemos também que ele fica sabendo ali pelo Denzel, né, que o Lord John corre perigo. E claro que parte do Jamie ainda se preocupa com a sobrevivência do Lord John e tudo mais. Mas a outra parte dele, eu diria que a maior parte dele, não está pronta para perdoá-lo ainda, né? E provavelmente nunca estará. Então ele decide confiar que o Lord John sabe se cuidar naquele momento. Ele fala pro Denzel, né? Ele sabe se cuidar. Então, nesse momento, o Jamie ele tem preocupações muito maiores e não pode dedicar o tempo dele ali para salvar quem sempre esteve ao lado dele e da sua família. É triste, e por mais que a gente tente compreender a situação do Jamie, né, o contexto histórico, época, ano, atitudes, cultura e tudo mais, é triste porque a gente ama o Lord John, a maior parcela dos inscritos aqui do canal ama esse personagem, ama o Lord John, e a gente não quer ver esse homem que sempre esteve ali presente para a família Fraser, para salvá-los de todas as encrencas possíveis, se ferrando. Então, por mais que a gente entenda todos esses contextos, né, que envolvem ali o James Fraser, ainda assim dói na gente ver o Jamie ter esse tipo de comportamento em relação ao Lord John. Poxa, ele sabe se cuidar, ele vai se cuidar bem, ele sabe se cuidar. Naquele momento ele decide não fazer nada para ajudar o Lord John. E é triste, porque o Lord John sempre esteve ali para ajudar a família Fraser. E eu quero lembrar para vocês que essas análises que eu faço aqui no canal são análises onde eu converso com vocês de fã para fã, tá? Do outro lado de cá tem uma pessoa que ama as obras da Diana Gabaldon, ama a série, mas eu também não tô aqui para ficar dizendo que as coisas estão legais, que estão 100% boas só porque eu sou fã da série, quando não é verdade, quando não tá legal, quando não tá certo. Até pra Diana Gabaldon, eu não passo pano dizendo que a Diana Gabaldon teve um motivo de escrever isso daqui. Claro que ela teve um motivo de escrever isso daqui, mas não é porque ela teve um motivo de escrever isso daqui que eu vou concordar que eu sou obrigada a gostar. Então eu quero lembrar pra vocês que do lado de cá tem uma pessoa igualzinho do lado daí, que gosta de certas coisas, que detesta outras coisas, mas a diferença é que eu tô aqui, me expondo e conversando com vocês. É só essa diferença entre nós dois. Então eu quero lembrar isso pra vocês, principalmente na hora que vocês forem colocar os comentários de vocês. Vocês sempre são muito gentis, mas sempre tem uma pessoa ou outra que pesa a mão ali na hora dos comentários, mas eu só quero te lembrar isso, que eu sou fã da série assim como você e que eu discordo de alguns pontos, concordo com outros, amo alguns pontos e detesto outros, assim como você. E toda essa questão que envolve a amizade do Jamie e do Lord John, esse momento do Jamie virando as costas pro Lord John, por mais que faça sentido num contexto, eu acho que também não precisava da Diana ter pesado tanto a mão assim, principalmente rompido com essa amizade de anos, que suportou tantas coisas
por conta, assim, de uma frasezinha que ela poderia não ter colocado. Então é isso. Nesse momento, o Jamie ele decide que ele tem outros assuntos mais importantes e decide deixar o John por conta própria. E agora vamos conversar aqui sobre o casamento de Ian e Rachel, o momento que nós esperamos aí desde a temporada passada pra ver acontecer. Na verdade, da temporada passada não, né? Da metade dessa primeira temporada, nós estamos esperando esse momento acontecer. Vamos conversar sobre isso? E eu confesso pra vocês que eu não fazia ideia, eu não sabia como que funcionava um casamento quaker. Eu nunca havia visto nenhum filme, nenhuma série, nenhuma produção que retratasse um casamento quaker. Então foi totalmente novo pra mim, foi uma novidade. E eu confesso pra vocês que achei super diferente e que todas aquelas expressões da Claire me representaram em relação a esse momento, ao casamento. E eu achei muito interessante ver que eles não têm uma sequência padrão, né, como a maioria dos casamentos. Eles são movidos pelo espírito, como eles disseram. E isso faz com que as palavras ditas pelos familiares, pelos noivos, sejam bem mais autênticas, né? Assim como nós vimos. São palavras, frases que vêm ali do coração. Mas, como eu disse, as expressões da Claire tentando entender quando que o casamento ia de fato começar ou terminar, pra mim foi demais, gente. Caitriona Balfe é sensacional, entregou expressões incríveis e claro que as expressões dela nesse momento me fizeram dar bastante risada. Foram expressões bem engraçadas. Vocês também riram do lado daí com as expressões da Claire? Comentem aqui abaixo. E o que o Jamie disse sobre o Ian naquele momento foi muito rápido, mas foi muito lindo, né? Como esses dois são importantes um na vida do outro e ver essas declarações também, a troca de olhares entre Claire e Jamie, um momento onde eles passam a mão ali, um na mão do outro, é muito bonito, é muito emocionante, mas são momentos muito breves, né? Até porque nesse momento o destaque ali eram Rachel e Ian. Eu acho Ian e Rachel super fofos e, inclusive, são muito fofos também na noite de núpcias deles, né? A Rachel estava super à vontade, como nós podemos ver, mas ela também estava com muito medo. E ela também diz isso, né? Que estava aterrorizada. E o Ian também tinha muito medo, né? Principalmente de fazer algo de errado, de forçar muito a barra, principalmente porque ele era experiente e ela não. E estava muito fofinho, muito bonitinho vê-los juntos, mas eu achei a cena grande demais. Confesso pra vocês que achei a cena grande demais. Eles poderiam ter feito essa cena um pouquinho menor. Apesar de ter gostado muito, eu só achei que a gente teve muito tempo de tela para essa cena aqui dos dois. E talvez eles pudessem ter usado. Coisa que eu não acho que eles souberam usar nesse episódio foi tempo de tela, gente. Acho que eles gastaram tempo de tela demais em coisas que não necessitavam e tiraram tempo de tela de outras partes que talvez eles poderiam desenvolver um pouco melhor, assim como a cena do Jamie na caverna, mas a gente já chega nesse ponto. Então acho que foi muito bonita a cena de Rachel e Ian, e apesar deles terem as suas jornadas individuais como qualquer outro ser humano, eles não seguem o estilo de vida que são complementares, que se complementam. Pelo contrário, né? É um estilo de vida completamente oposto um para o outro, mas o Ian está 100% disposto a ceder, né? A fazer somente o necessário em relação à violência, só quando não tiver outro jeito mesmo, para que ele e a Rachel tenham uma boa convivência em relação a princípios, a crenças e tudo mais, mas a Rachel assegura ali pro Ian. Nós temos as nossas jornadas individuais, e o importante é que tudo faça sentido para nós, e apenas para nós. Então, acho muito interessante, acho muito bonitinho isso, mas apesar de achar muito interessante, muito bonitinho, ainda assim acho que eles gastaram muito tempo de tela com essa cena aqui dos dois, que poderia ter sido aproveitado em outros momentos à frente desse episódio. E antes da gente falar de Brianna e Jamie no futuro, vamos falar aqui rapidinho de Roger e Buck Mackenzie. Eu digo vamos falar rapidinho porque eu acho que a série já gastou tempo de tela demais com esses dois aqui, né? E eu adorei conhecer o pai do Roger, eu gostei muito de conhecê-lo, tanto que eu gostaria de ter visto, de ter tido mais desse personagem, por ter gostado tanto de conhecê-lo assim. Fiquei bastante curiosa com o que a série poderia nos proporcionar, além disso que nós vimos do Jeremiah Pye. E eu gosto muito dessa jornada do Roger e do Buck Mackenzie no passado. Eles se tornaram muito importantes um pro outro, né? E que bom que o Roger tem o Buck ali no lado dele nesse momento tão difícil da vida dele. Ter o Buck para partilhar esses medos, esses receios, anseios, é um alívio muito grande pro Roger. Mas, falando aqui, né, do Jeremiah, é sério, gente, que o Roger fica nessa busca incessante pelo Jeremiah durante episódios, tempos de tela incontáveis, para eles não ficarem nem 10 minutos juntos, para eles não terem nem 10 minutos de conversa. Nos livros isso também acontece de forma devagar, lenta, mas eu acho que eles poderiam ter aproveitado que nos livros já é tão extenso assim e ter diminuído. Já que a gente só teria isso de Roger e Jeremiah na série, por que estenderam tanto essa busca do Roger pelo pai?
Não poderiam também ter gastado o tempo de tela mais sabiamente, retirado um pouquinho mais de tempo de tela desses momentos de Roger e Buck na busca por Jeremiah, terem reduzido de fato esse tempo de tela nos episódios anteriores para gastarem com coisas que de fato precisavam de explicação para que o telespectador consiga entender o que está acontecendo em toda a temporada? Não, gastaram um tempo de tela demais com a trajetória de Roger e Buck Mackenzie em busca de Jeremiah, para quando eles se encontrarem, terem apenas 10 minutos de conversa, ou até menos, e acabou. Eu gostei tanto desse plot que eu gostaria de ter tido mais detalhes, sabe? A série poderia ter feito uma adaptação, ter deixado um gostinho a mais de quero mais pra gente, mas não. Mais uma vez, eles pecaram bastante nesse quesito de ponderar o tempo gasto ali para certos enredos. E agora o Jeremiah, ele irá voltar para o seu tempo, né, para o tempo de onde ele veio, e toda a jornada do Jeremiah, da Marjorie e do Roger bebezinho irá se cumprir. Se você não sabe muito bem como será essa jornada do Jeremiah no futuro, já que a série não vai mostrar, você pode assistir um vídeo que tem aqui no canal, onde eu falo com mais detalhes sobre a trajetória do Jeremiah pai, sobre a trajetória do Roger, bem pequenininho, né, e da Marjorie. Esse vídeo tá muito interessante, muito esclarecedor para você que não sabe o que vai acontecer. O link desse vídeo vai ficar aqui no box de descrição desse vídeo, bem como no comentário fixado. Bom, e como nós vimos, né, a Bri terá que lidar com toda essa grande ameaça que é a Honda, e o pior, né, que ela não tem nem dimensão de com que de fato ela está lidando. Afinal de contas, o Rob Cameron conseguiu fugir ali do buraco de padre, conseguiu fugir de um lugar que nós vimos ali os policiais demonstrando para nós como é difícil de abrir, ele não teria como abri-lo por dentro, então com toda certeza ele teve uma ajuda externa e a Brianna não tem noção de com que ela está lidando ali naquele momento. O que ela sabe é que ela está sozinha, ela tem que proteger os filhos dela, bem como também tem que defender ali os interesses, a casa e tudo mais. E tem coisas que ela precisa pegar na casa também, né? É a casa dela, afinal de contas, né? Pra onde ela iria. Ela deixa as crianças com a Fiona, que eu adorei reencontrar a Fiona, e eu adoro essa personagem. Por mais que a Fiona apareça muito pouco, a gente sabe que ela é uma personagem muito importante, principalmente para as viagens no tempo. Ela entende, ela sabe das viagens no tempo, ela compreende das viagens no tempo, ela teve um ensinamento por parte da avó dela, né? Que era uma das druidas que nós vimos dançando lá nos primeiros episódios de Outlander. Então a Fiona é uma personagem muito importante para a questão da viagem no tempo. E saber que ela sabe de tudo isso, que a Brianna tem esse ponto de conexão, tem essa pessoa onde ela pode conversar, ela pode desabafar, ela pode contar o que está pensando, todos os medos e receios, ela sabe onde o Roger de verdade está. É muito interessante ter essa personagem. Fora que a atriz é muito boa, as expressões da atriz são sempre muito boas, então eu adoro a Fiona. Mas falando agora de Jeremiah nos túneis, mais uma vez eu vou te fazer uma pergunta. É sério que a gente só teve isso? Gente, essa cena dos túneis no livro é algo muito complexo pro Jeremiah, porque o Jeremiah, ele é praticamente sugado, ele é quase sugado por esse portal nos túneis. É uma missão muito difícil para ele conseguir se livrar desses túneis, né, dessa energia dos túneis. Como eu disse para vocês, ele é quase que sugado ali contra a própria vontade por esse portal. E nós vimos ali que foi intenso, que foi diferente pro Jeremiah, tanto que ele conseguiu ouvir o Roger, né, chamando pelo pai no passado. Ele sim conseguiu ouvir os gritos do Roger chamando o pai no passado. Mas, gente, é sério que a gente teve um corte dessa cena? E que depois a gente já viu o Jeremiah lá do lado de fora reencontrando Brianna e Mandy? A gente não teve mais do Jeremiah tentando lutar contra isso, conseguindo de fato atravessar, mostrando pra nós toda a dificuldade de passar e conseguiu passar? Não. Nós vimos o Jeremiah lá do lado de fora. Por que eles não diminuíram o tempo de tela em relação ali a Rachel e Ian, ou até a Roger e Buck nos episódios anteriores, né? Mostrado esse reencontro do Roger com o pai no passado, nos episódios anteriores, para que aqui a gente tivesse mais tempo de tela e pudesse ter visto uma intensidade maior do Jeremiah lutando contra esse portal? Mas não, gente. Não mostraram a periculosidade que esse portal tinha para a família naquele momento ali onde Jeremiah estava nos túneis. Não. Pra gente pareceu ser um portal muito intenso, mas que o Jeremiah tirou de letra passar por ele. Ele tira de letra passar por ele, ele passa por ele, mas ele tem uma dificuldade bem maior em fazê-lo.
Então, é isso que eu digo pra vocês quando eu acho que eles não estão gastando tempo de tela sabiamente. Eles estão estendendo assuntos que são muito estendidos também nos livros, mas que como eles têm essa liberdade de adaptação, eles têm essa liberdade de retirar, de modificar certos enredos, eles podiam usar dessa liberdade para fazer esses contextos que no livro são prolongados demais, fazer esses enredos serem mais rápidos na série, para que eles usassem tempo de tela para o que de fato faz sentido. E de acordo com que os episódios vão passando, eu tenho cada vez mais essa percepção de que a série está te obrigando, se você não lê os livros, de que a série te obriga a ler os livros para entender tudo que está acontecendo. E se você ainda não lê os livros, comenta aqui para mim se isso é uma percepção minha ou se o que eu estou dizendo realmente é fato. Se você que não leu o livro tem aí dúvidas sobre certos pontos, sobre certos acontecimentos, sobre certos desfechos, sobre certas explicações ou a falta dessas explicações nos episódios, porque a impressão que eu tenho é essa, que se você não lê os livros, que se você não é um leitor dos livros, tem muita coisa que você não consegue entender, muita coisa que você não consegue absorver. Então a impressão que eu tenho é que a série está te obrigando cada vez mais a se tornar um leitor dos livros. E é isso, gente. As minhas considerações finais sobre esse episódio de hoje é que Jaime tá muito bem fisicamente, assim como nós vimos, né? E claro, falando daquela cena maravilhosa onde ele tá vestido com o uniforme do Exército Continental, ele tá lindo demais. E como a Claire disse, né? Pelo menos dessa vez, ele está lutando do lado certo. Eles estão do lado certo nessa guerra. E se você chegou até aqui, comenta a hashtag General Fraser. Um inscrito super querido aqui do canal comentou essa hashtag em um dos vídeos anteriores e eu adorei. E como a gente ainda não utilizou essa hashtag nos nossos vídeos, para eu saber que você ficou comigo até o final desse vídeo, comenta aqui abaixo, hashtag General Fraser. Eu vou amar receber o teu comentário, vou amar saber as suas considerações sobre o episódio, sobre a temporada até aqui. Vamos conversar abertamente aqui nos comentários. Lembrando que é sem julgamentos, é um tentando entender que cada um tem um ponto de vista e que tá tudo certo. Se você discorda também das minhas opiniões, das minhas percepções, tá tudo bem. E eu tô muito curiosa para saber das suas percepções, das suas considerações. Vamos conversar muito aqui nos comentários. E é isso pro vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!